Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente pode estar realizando aí o ataque do DNS spoofing, né? E ele não tem absolutamente nenhum segredo, tudo que a gente vai fazer é utilizar da técnica que a gente já viu do ARP spoofing para tá recebendo cada pacote, para estar interceptando cada pacote ali que o é para estar no meio, né? Vamos dizer assim, é comunicação que o cliente ele está fazendo, que o roteador ele está fazendo. E com o próprio EtherCap, a gente consegue também, vamos dizer assim, evoluir esse ARP spoofing para um DNS spoofing, que quando aquele pacote ele passar pela gente, a gente vai identificar que aquele é um pacote DNS e vai alterar aquela resposta. Ao invés dele estar se comunicando com o servidor real de DNS para tentar resolver um domínio, ele vai estar se comunicando com o nosso servidor falso e a gente consegue dar as respostas. Bom, as respostas manipuladas, né? Então, eu já estou aqui com dois terminais. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar aqui o Apache, né? Que é o nosso servidor web, é Apache 2. Aqui eu já estou com o Apache e aqui na pasta /var www.html é onde a gente vai colocar o nosso site falso, né? Então eu vou colocar aqui um index.html. Aqui eu já tenho um site falso. Aqui é só um index, né? Um site falso muahahaha. E aqui, por exemplo, ó, eu posso abrir o meu browser e se eu acessar aqui o localhost, aqui a gente já tem o nosso site falso, né? Eu poderia ver o meu IP aqui também. Aqui é a minha interface cabeada, né? Mesma coisa. Então, a ideia é a gente alterar todas as resoluções de DNS que o cliente ele tentar fazer para o nosso endereço IP. Aí, quando ele tentar acessar, sei lá, google.com, ao invés da resolução de DNS apontar para o IP do Google, vai apontar para o nosso IP aqui e vai fazer o cliente ele cair no nosso site. Essa é uma técnica muito boa porque ao invés da gente mandar um link falso para o cliente, ao invés da gente fazer ele clicar em algum link, a gente não está fazendo nada disso. O cliente ele está vindo na barra aqui, está pesquisando o site que ele quer entrar e ele está entrando. Só que o site aqui ele vai ser um site falso, né? Então, e outra coisa, para que esse ataque ele funcione, aqui nas configurações do roteador, só para vocês verem, aqui ó, em configurações de WAN, os DNS do roteador, a configuração de DNS do roteador, ela tem que estar padrão, ok? Se você definir automaticamente aqui um DNS, esse ataque ele não vai funcionar. Então as configurações de DNS ela tem que estar padrão aqui no roteador. Então, dito isso, uma vez, né? Dito isso, uma vez configurado o nosso servidor web aqui, a gente vai fazer agora uma configuração lá no nosso EtherCap. Então, se a gente vir aqui no nano etc EtherCap, aqui a gente tem alguns arquivos, né? O primeiro deles, ether.conf. A primeira coisa que a gente vai fazer, no seu, por padrão, ele vai estar assim, ó. O que é isso daqui? Isso daqui é as configurações, é o nível de privilégio que o EtherCap ele vai ter para trabalhar com o seu sistema. No caso aqui, ó, ele não tem nenhuma permissão. A gente tem que dar a ele permissão de root. Ou você pode apagar esse 65.534, ou você pode simplesmente comentar aqui com o hashtag e adicionar o zero. O que é esse zero? A gente vai dar a ele permissão de root, né? Justamente porque ele vai ter que fazer ali o redirecionamento de pacotes e para isso ele tem que ter os privilégios. Então eu já dou ele aqui as permissões de root. Uma outra configuração que a gente tem que fazer, a gente pode descer aqui, pode ir descendo tudo até a gente achar uma parte chamada Linux. Essa parte aqui, ó. Isso daqui vamos dizer assim, é o utilitário que o EtherCap ele vai usar para fazer o redirecionamento. Então, por exemplo, no Linux, ele vai usar o iptables e o ipc-stables, que é o iptable, só que para trabalhar com o protocolo IP na versão 6, o IPv6, né? No seu, ele vai estar comentado também, ó. No seu, ele vai estar assim, ó, comentado. E você vai simplesmente descomentar, né? Se você depois for testar, for brincar com o EtherCap, ele também funciona aqui no macOS e no FreeBSD. Então,
Caso depois você queira dar uma brincada, é com ele. Ah, ele também funciona no OpenBSD. Caso você também queira dar uma brincada nele aí em outros sistemas operacionais, ele funciona também. Como a gente está usando aqui, como eu no caso estou usando no Debian, né? E você deve estar utilizando aí em alguma distro GNU Linux, a gente vai desmarcar essa opção aqui. Desmarcado essa opção, a gente pode salvar o arquivo, né, com Ctrl S aqui, Ctrl X para fechar. E agora a gente vai editar o carinha do header.dns. Antes, eu vou dar uma olhada aqui no meu IP, lembrando o IP da interface que você está conectado aí na rede, né? No meu caso, eu estou conectado via cabo. Se você tiver conectado via wireless, também vai funcionar. Aí você pega a interface do WLAN. O meu IP, no caso, é esse, né? Aqui agora a gente vai editar o arquivo de DNS para a gente fazer as resoluções de domínios. E aqui, ó, ele até tem o formato, como que a gente tem que fazer essa resolução. Então, a gente vai especificar o domínio, o tipo de IP, né? Aqui no caso o A é o IPv4, se for IPv6 é AAA, é 3A ou 4? Acho que é 3A. E o endereço IP no qual aquele domínio ele vai ser resolvido. E aqui é o TTL. Só que o TTL ele é opcional, a gente não precisa colocar ele. Então aqui, ó, o que a gente vai adicionar? No seu, ele não vai ter nada. Então aqui você pode adicionar o seu domínio, apertar o tab aqui que é para ele dar uma identada. O tipo de versão do IP, né? Aqui o IPv4 e o seu endereço IP, no caso, o endereço IP da sua máquina. Só que, para você não ter que ficar colocando cada endereço IP aqui, né? Ó, cada domínio aqui, a gente pode adicionar o asterisco, porque o asterisco ele vai pegar tudo. Então, para você não ter que ficar só adicionando, por exemplo, google.com, site sei lá o que.com, www.google.com, porque lembrando, se você adicionar os domínios, né, google.com e www.google.com são dois domínios diferentes, ele vai tentar resolver diferente. Então a gente adiciona esse asterisco aqui, que qualquer coisa que for tentar, que o cliente ele for tentar resolver ali, o EtherCap ele vai fazer a resolução aqui para o nosso endereço IP. Então eu vou salvar aqui esse arquivo e, a grosso modo, já está pronto, né? Então aqui eu estou com um outro terminal, eu poderia fazer com esse aqui também, não tem... Engraçado, eu vou até fechar esse aqui. Então aqui agora a sintaxe é muito simples, né? A gente vai rodar aqui o EtherCap, a gente vai passar o traço Tzão para especificar que a gente vai trabalhar no modo text only. Eu vou passar o traço Q aqui também para falar que é para ele trabalhar é um modo silencioso, né? Para ele não ficar mostrando aquele monte de pacotes que ele acaba interceptando. Vou passar o traço P maiúsculo para especificar o plugin. O plugin vai ser o DNS Spoof, é um plugin padrão aí que ele já tem. O M, que a gente já viu para que serve, é para a gente especificar o tipo de ataque que ele vai fazer. Aqui no caso vai ser o ARP. E agora o endereço, né? Aqui eu vou especificar só o endereço do roteador. 92.168.1.1. Aqui eu vou especificar só o endereço do roteador, porque aí ele vai fazer no roteador e em todo mundo que está conectado naquela rede, certo? Então aqui eu vou rodar. Aqui ele está fazendo um scan na rede. Ó, aqui ele setou o roteador, beleza? É como o alvo aí do grupo 1 e o grupo 2 é qualquer outro usuário. Então aqui, ó. Calma, deixa eu ver onde é que eu botei. Ah, tá aqui. Então aqui no caso é o meu telefone, que no caso ele está conectado na mesma rede, né? Então, por exemplo, se eu tentar abrir aqui o meu browser, o meu browser aqui ele tá peladão, né? Eu vou dar um entendi aqui, ele cai aqui no Google. Se eu tentar acessar algum site, por exemplo, sitefalso.com, vamos ver. Ó, ele caiu aqui, ó. Ele caiu no meu site. E se eu tentar acessar o Google, vamos ver esse Google. Pode ser que o Google não funcione. Por quê? Por causa do cachê do meu browser aqui, é do telefone, mas vamos ver. Ah, funciona também, ó. Mas pode ser que não funcione por causa do cachê, né? Porque às vezes o telefone aqui ele já tá
é com o cachê salvo, ele já tá, é com o IP salvo do Google e já tenta acessar direto. Mas aqui ele conseguiu, ó. E é o site do Google, ó, google.com bonitinho, só não tá com o cadeadinho, né? Porque a gente não tem um certificado SSL, mas é o site ali do Google. Em qualquer site que eu tentar acessar aqui, ele vai fazer. E aqui no caso, ó, ele até mostra todas as consultas DNS que estão sendo feitas, accountsgoogle.com ele está redirecionando para cá, www.google está redirecionando para cá, tudo que tentar, toda resolução que tentar ser feita, ele vai mandar para o nosso endereço IP. E para parar esse ataque também é muito simples, é só dar o Ctrl C aqui. Vai parar se eu tentar recarregar aqui, ó. É cachê, né? Ele tá com o cachê do Google. Vamos ver se ele volta ao normal. Ele tá com o cachê aqui, né? Bom, mas aqui com o tempo ele vai fazer a resolução padrão de novo. Aí depois ele volta. Vamos ver se aqui eu consigo fazer ele voltar. Mas não tem segredo, é assim que a gente faz. Opa! É assim que a gente faz o teste aí do DNS spoofing na nossa rede. Aqui, ó. Aqui já voltou ao normal. Na nossa rede. Isso aqui foi para mostrar também que, por exemplo, o ARP spoofing, né? Aquela outra técnica que eu mostrei para a gente interceptar pacotes de uma rede WPA sem a utilização do ARP spoofing, não substitui o ARP spoofing, né? Aquela técnica é para caso o ARP spoofing não funciona, para você não ficar completamente pelado, para você não ficar completamente, vamos dizer assim, sem cartas na manga, né? Porque aquela técnica, ela não permite a gente fazer essa técnica aqui do DNS spoofing, né? O ARP spoofing, ele abre portas adicionais para a gente, como aqui o próprio caso do DNS spoofing. A gente também poderia subir aqui o nosso próprio certificado para que ficar o cadeadinho, mas aí já são técnicas mais avançadas. Eu vou deixar aí até mesmo para vocês estudarem como que faz isso e brincarem aí também com esse ARP spoofing. Mas a grosso modo é assim que a gente consegue fazer a técnica, o ataque do DNS spoofing na nossa rede.